Bom, pessoal, bom dia para todos vocês. Vamos dar início aí. Tivemos um pequeno contratempo, mas eu acredito que faz parte, né? Tecnologia, cedo. De repente o Zoom estava com preguiça de levantar, e aí 5h57 da manhã, para a gente falar sobre o contrato de compra e venda. E para eu explicar um pouquinho para vocês por que foi escolhido, né, o nome de compra e venda infalível e o que Leonardo, na tua concepção, vem a ser um contrato de compra e venda infalível, né? Porque esse termo, se nós analisarmos na técnica do direito, esse termo não é um termo cientificamente utilizado. Mas eu quis transmitir a ideia de que é um contrato que ele vai servir, ter a plena, a total utilidade para a qual ele se destina. As pessoas, quando celebram um contrato, elas têm o interesse, elas têm o desejo de que aquele contrato ele vá ter, né, alcançar a finalidade com a qual ele se destina, tá? Então essa é a ideia, é aquele contrato que não falha. Essa é a ideia da nossa aula, realmente apresentar para vocês uma construção de um contrato de compra e venda que não vai falhar de jeito nenhum. E como eu costumo fazer, nós temos um primeiro momento, né? Já estão todos silenciados, tá bom? Nós temos um primeiro momento em que nós vamos falar sobre algumas partes técnicas que são essenciais para que a gente conheça sobre o contrato de compra e venda, para só então nós entrarmos, né, na prática, que é a resolução, né, a elaboração de um contrato de compra e venda. E não está no material, mas eu preparei para vocês também um roteiro de como preparar o contrato de compra e venda. Então, muita atenção, porque ainda na aula de hoje eu vou disponibilizar esse roteiro para vocês quando nós estivermos falando sobre o fazendo, que é a segunda entrada, a nossa segunda parte do contrato de compra e venda, tá bom? Então vamos lá. Sem continuar se alongando, eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos estruturais de um contrato, de um modo geral, porque esses aspectos gerais eles são aplicáveis também ao contrato de compra e venda, e logo em seguida eu vou falar sobre questões que são próprias do contrato de compra e venda. Então, quando nós olhamos aí pela história, o contrato ele não tem um momento muito bem definido a partir de quando ele surgiu para o homem, né? Dizem que ele surgiu aí com a evolução da sociedade, mas você não consegue dizer exatamente em que momento da história o contrato surgiu. Então, nós utilizamos como ponto inicial para os estudos do direito contratual o direito romano, porque lá os elementos caracterizadores dos nossos contratos atuais, talvez um pouquinho antes na Grécia, mas o direito romano mesmo é que vai trazer os nossos fundamentos para os contratos. E eu tenho esse lapso temporal lá do direito romano até um segundo ponto muito importante, que são os ideais do movimento iluminista, ali na Revolução Francesa, porque eles vão trazer um contraponto a tudo que nós falávamos ou pensávamos. Por quê? Porque ao longo, na projeção do tempo, a ideia inicial era de que o que as partes pactuavam era completamente obrigatório, formal e fazia, né? E agregava, juntava as partes, de modo que ninguém poderia intervir nessa relação. E na Revolução Francesa, né, a partir dos ideais iluministas, você começou a ter uma ideia de que o contrato, embora sim ele permanecesse e permanece até hoje, como sendo algo muito individual, próprio para as pessoas,
é necessário uma intervenção do Estado para que ele possa, dentro dessa relação, buscar trazer benefícios para a sociedade e não só para as partes, tá? Então, eu tenho que ter muita atenção com relação a isso. E, tecnicamente, Leonardo, o que é um contrato? Eu trouxe uma definição só técnica para que a gente possa analisar, a partir dessa definição técnica, o que é que nós pensamos ser o contrato. É um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da fusão social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir segundo a autonomia das suas próprias vontades. Leonardo, traduz isso aí para mim, o que isso quer dizer, né? Então, se nós pudéssemos resumir ainda mais, de modo técnico, a definição de contratos, eu vou conseguir entender que o contrato ele é a regulação feita pelas partes da sua vontade para atingir certos benefícios de ordem patrimonial. Então, acompanhem essa disposição, e eu vou dizer muito obrigado aí para os nossos amigos do Instagram, que agora a gente vai seguir a aula no Zoom. Valeu? Então, é isso que nós temos como fundamento do conceito de contrato, tá? E eu tenho, dentro da esfera contratual, algo que anteriormente às leis, e muitos colocam acima da lei, apesar de ser um debate técnico, mas o que é importante saber é que os princípios eles vão orientar toda a estrutura de como eu vou pensar os contratos nos dias atuais, tá? É muito importante que eu tenha dimensão, que eu tenha noção que os princípios, né, eles hoje eles têm uma relação muito forte, eles têm uma direção muito direta com relação aos contratos. Então, não adianta pensar o contrato a partir só da vontade das partes ou só a partir das leis. Os princípios, né, que são regramentos básicos, eles também incidem hoje sobre todos os contratos, e sobre o contrato de compra e venda não é diferente. Eu separei, né, 3 funções importantes dos princípios quando eu olho para os contratos. Primeiro, ele vai me ajudar a interpretar os contratos, as cláusulas contratuais. Então, eu uso os princípios para interpretar as cláusulas contratuais. Os princípios eles regulam os contratos, e eles também complementam os contratos na ausência de alguma regulação ou na ausência de manifestação das partes quanto a situações específicas. Então, os princípios eles vão ajudar a interpretar, eles vão regular e eles vão completar os contratos. Ok, Leonardo, mas quais princípios? Do que é que eu estou falando? Eu separei 3 princípios apenas, nós temos vários, mas eu separei 3 que eu entendo que hoje eles são muito importantes e eles estão incidindo muito sobre os contratos e cada vez mais. E no momento que nós estamos agora, né, que é o momento de pandemia, onde vários contratos estão sendo e foram impactados. Então, quando eu falo em princípios, o primeiro princípio que me vem à cabeça é o da autonomia privada. Ele está lá no Código Civil, no artigo 421, depois vocês podem ir lá dar uma olhadinha, mas ele trata sobre, principalmente, 3 vertentes. Ele diz o seguinte: você tem a autonomia para contratar. Mas, Leonardo, o que é essa autonomia? Primeiro, você pode escolher com quem você vai contratar, né? Eu escolho com quais pessoas eu quero me relacionar por meio de contrato. Segundo, o conteúdo do contrato. O que é que eu vou inserir
nesse contrato. Eu tenho autonomia para fazer isso, né? A lei me garante autonomia para isso. E segundo, a forma de que modo eu vou fazer essa contratação. Então, muita atenção, por quê? Porque eu, né, por meio do contrato, eu tenho autonomia para fazer isso. E a autonomia significa que eu posso escolher com quem, o conteúdo e a forma que eu vou contratar. Segundo, força obrigatória dos contratos. Meus amigos, o contrato faz lei entre as partes, ou seja, eu contratei, eu sou obrigado a cumprir o que foi contratado. Muita gente nessa pandemia também está pensando que isso é uma liberação para descumprir os contratos, quando isso não é verdade. As partes continuam com o contrato e o contrato continua sendo obrigatório. As partes têm que cumprir aquilo que elas pactuaram, tá bom? E por fim, um terceiro contrato que eu separei para que nós possamos analisar hoje, né, é o princípio da boa-fé objetiva. E eu trouxe como dois sinônimos aí da boa-fé, ou seja, dois modos que eu posso dizer que opera a boa-fé nos contratos. É a obrigação que as partes têm, por exemplo, de agir com lealdade e com confiança, né? Não só isso, mas agir com boa-fé significa que você está sendo leal a outra pessoa, que você está agindo de modo com que aquela pessoa confie em você, e é isso que você também espera da outra pessoa. Então, atenção que quando eu falo sobre o princípio da boa-fé, eu posso trazer esses aspectos para dentro da ideia de boa-fé, não só isso, né? O dever de, por exemplo, de informação, de dirimir os meus eventuais prejuízos. Então, eu tenho vários aspectos, mas o que eu queria deixar mais firme aqui, fixado com vocês, é essa ideia de confiança e lealdade, tá bom? Leonardo, quando surge um contrato de compra e venda? Quando é que eu digo assim, ó, existe o contrato de compra e venda? Na hora que um faz a proposta e o outro aceita. Ou seja, quando uma das partes diz sim, eu aceito, ali, naquele momento, o contrato de compra e venda surge. Então, é muito importante que nós saibamos também a partir de quando surge o contrato de compra e venda. Então, quando a parte diz sim, quando ela diz sim, o contrato de compra e venda surgiu. Então, a xícara R$ 20, eu chego sim quando quando eu aceito a proposta que foi feita, que é a venda da xícara por R$ 20. Ali surge o contrato de compra e venda, tá bom? Agora vamos tratar diretamente quanto ao contrato de compra e venda. Meus amigos, o contrato de compra e venda ele tem um amplo regulamento dentro do Código Civil. Não por acaso, ele é o primeiro contrato que é regulado, tratado dentro do Código Civil. Então, quando eu tenho o contrato de compra e venda sendo o primeiro tratado dentro do Código Civil, isso traz uma ideia de importância, né, que o Código Civil dá a esse tipo contratual. Então, muita atenção, porque eu tenho um regramento amplo dentro do Código Civil, né? Esse contrato de compra e venda dizem que não é o primeiro tipo contratual que surgiu na nossa história, dizem que ele foi antecedido pelo contrato de troca. Alguns chegam a dizer que o contrato de compra e venda é uma troca especial, porque você troca bens por dinheiro, então não deixa de ser uma troca, mas é um contrato que tem sua autonomia e suas delimitações, né? Eu trouxe vários conceitos, eu vou ler apenas um, tá? O professor Carlos Alberto Gonçalves, que ele diz assim, ó, denomina-se contrato de compra e venda o contrato bilateral pelo qual uma das partes, o vendedor, se obriga a transferir o domínio de uma coisa a outra, que é o comprador, mediante contraprestação de certo preço em
dinheiro. Então, isso aí está muito ligado com o que o próprio Código Civil fala sobre o contrato de compra e venda. Então, aqui eu tenho que analisar que eu tenho o surgimento de figuras importantes para o contrato de compra e venda. Eu tenho, de um lado, o comprador, eu tenho, de outro lado, o vendedor. Eu tenho o vendedor que tem o domínio de certa coisa e o comprador que tem o dinheiro, e eles fazem a troca disso, né? O comprador ele transfere o dinheiro para o vendedor, enquanto o vendedor se compromete a transferir o domínio dessa coisa, tá bom? Então, esse é basicamente o contrato de compra e venda. Eu fiz algumas anotações importantes, tá? Para que a gente, quando da elaboração do contrato, a gente tenha isso sempre em mente. A realização do contrato de compra e venda, e aqui é uma grande dúvida que as pessoas têm, e eu fiz uma enquete, né? Na verdade, uma chamada durante a semana, que envolve um pouco sobre isso, né? Eu perguntei, é possível você vender uma coisa para alguém, entregar um carro, eu usei o exemplo do carro, e permanecer dono dela? Por quê? Porque isso é uma exceção à regra. O contrato de compra e venda, primeiro, ele não transfere a propriedade. Então, vamos utilizar o exemplo de um bem móvel, de um carro. Eu vendo um carro, eu elaboro um contrato de compra e venda de um carro. Eu assino, a outra parte assina, ou nós concordamos, né? Eu digo que sim. Isso não significa que eu deixei de ser dono do carro e a outra pessoa passou a ser dona do carro, proprietário. Por quê? O nosso sistema jurídico ele separou esses dois momentos. Ele separou a obrigação, que é o contrato, da transferência de domínio, de propriedade. Não são coisas que são simultâneas. Tá? O nosso sistema separou esses dois momentos. Então, embora eu tenha um contrato com alguém, não significa que a realização desse contrato automaticamente transfere a propriedade para alguém. Para os bens móveis, a propriedade se transfere com a tradição, com a entrega da coisa. Essa é a ideia. Eu tenho exceção a isso? Tenho, mas a regra geral é essa. Para os bens imóveis, olha aqui, ó, registro da escritura pública. Registro da escritura pública. Quando ela é registrada, ocorre a transferência da propriedade para os imóveis. Inclusive, mandar um alô para o meu amigo Janes, que está, acho que é lá do Mato Grosso, depois ele vai dar um alô aí, trabalha em cartório há muitos anos, né? E está acompanhando com a gente aí o curso, seja bem-vindo, tá bom? Então, muita atenção que o nosso sistema é filiado à ideia do sistema romano. Então, não pensem que a existência de um contrato já transforma alguém em proprietário da coisa, quando isso não é verdade, tá bom? Então, o que é ou quais são os elementos, aquilo que é próprio, que deve estar dentro do contrato de compra e venda. Então, a lei diz que eu tenho que ter uma coisa, eu tenho que ter um preço e as partes devem consentir nisso, tá bom? Eu trouxe com relação ao consentimento, algo muito importante. Primeiro, o consentimento ele tem que ser livre e emitido por aquele que detém capacidade. O que é capacidade? Eu tenho capacidade de duas ordens, né? Capacidade, primeiro, regra geral, ele tem que ser maior de idade para poder comprar e vender alguma coisa. Ele tem que ser maior de idade. Ou, não sendo maior de idade, ele sendo ou menor de idade, entre 16 e 18 anos, ou menor que 16 anos, ele precisa estar acompanhado dos seus representantes legais ou representado por eles. Isso aí é muito importante, porque tem um caso específico, pessoal. Menores de idade, muitas vezes, recebem herança, recebem doação, e eles passam a ser proprietários das coisas, né? E eles podem sim comprar e vender. Menor de idade pode comprar e vender. Só que ele precisa, né, atender ao que a lei exige. Ou estar representado pelos seus representantes legais, ou mesmo assistido ali, acompanhado por eles. Mas hoje em dia,
eu tenho que me atentar bastante com relação aos defeitos, ou seja, algo que pode acontecer nessa compra e venda, que pode vir a gerar algum problema. E dentre os defeitos do negócio jurídico, tem um que eu gostaria de falar em especial, que é o estado de necessidade. Por quê? Imaginemos que nesse momento você sabe que alguém, né, uma pessoa, ela está com coronavírus, está infectada pelo coronavírus, está acometida pela doença decorrente desse vírus, e ela tem um carro cujo valor do carro é R$ 20.000. A pessoa tem interesse em se tratar, quer fazer, e ela precisa de um dinheiro, ela chega e diz para você, olha só, eu tenho esse carro, mas eu preciso me tratar, eu preciso comprar remédio, eu preciso viajar, e não sei, ela diz assim, ó, que em razão dessa doença, ela quer lhe vender esse carro por R$ 12.000. O carro vale R$ 20.000, ela quer te vender por R$ 12.000. Ela diz, olha, eu preciso vender esse carro por causa da situação. E eu vou te vender ele por R$ 10.000, por R$ 12.000, você compra esse carro, você paga, a pessoa te entrega o carro. Nesse caso específico, eu vejo uma possibilidade muito grande de lá na frente esse contrato sofrer alguma interpelação, algum movimento jurídico, no intuito de que se demonstre a ocorrência de um estado de necessidade. E nesse caso, acredito que há a probabilidade de que seja reconhecido o estado de necessidade e você seja obrigado a devolver o carro e a pessoa te entregar o dinheiro, tá bom? Então, muito cuidado, porque nesse momento eu vejo que o consentimento da parte, ou seja, a manifestação dela, está aí infectada por um estado de necessidade e não comportaria, né, a manutenção, né, e comportaria o reconhecimento de um estado de necessidade nesse caso. Tá? Com relação ao preço, né, que é o valor pela coisa, é determinado em regra pelo debate das partes. Né? As partes vão lá e ajustam qual seria esse valor. Não pode ficar o exclusivo arbítrio de uma das partes, ou seja, eu não posso indicar que exclusivamente uma das partes vai dizer quanto é que vale a coisa. A regra é que seja pago em dinheiro. Ah, Leonardo, mas eu queria pagar em cartão. Não, olha só. O único meio de pagamento que a parte é obrigada a aceitar é dinheiro, tá bom? Então, e para que esse valor tenha validade, o valor que foi dito, ele tem que ser sério, real, compatível, condizente com as coisas. Eu trouxe aqui alguns indicativos para vocês que deem uma lida, deem uma olhada, o artigo 315 e 318 do Código Civil, tá bom? Um outro questionamento que eu fiz hoje, essa semana, né? Pode vender coisa que nem existe ainda? Sim, pode, é possível vender algo que nem existe ainda, né? Nós chamamos de venda de coisa futura, né? Eu recebi vários indicativos de pessoas, né? Eu usei o exemplo dos bezerros, de um animal que sequer ainda está prenha, mas nós temos outros exemplos, né? Exemplo da incorporação, você compra um apartamento que sequer existe, você compra, financia, registra no cartório de registro de imóveis e o apartamento nem existe, só tem um terreno, mas a incorporadora, né, fez e ela diz, olha, eu vou te vender um apartamento com todas essas informações, aí te dá metragem, te dá quantidade de quartos, te dá no local do condomínio qual vai ser a área de lazer. Tudo isso não existe ainda e é objeto de contrato, tá bom? Mas geralmente os contratos, eles quando ocorrem, são de coisas que existem, né? E quando ela existe, ou mesmo que ela não exista, há a necessidade de individualizar essa coisa da melhor forma possível. Então, sempre quando forem elaborar um contrato de compra e venda, não esqueçam de individualizar, de reunir a maior quantidade de elementos para poder individualizar a coisa, mas se for algo indeterminado, que também é possível, reúna a maior quantidade de informações para a determinação desse
desse objeto, tá bom? Eu falei também e separei aqui a possibilidade de venda de bens incorpóreos, né? Por exemplo, a produção, né? Se nós pegarmos essa produção que eu estou fazendo aqui, né? Eu não consigo materializar esse vídeo, mas se eu quiser depois revender, fazer um DVD, disponibilizar no YouTube para que as pessoas acessem, paguem por isso, isso nós não chamamos de venda, nós chamamos de cessão de direitos, tá bom? Que é, né, a venda de bens incorpóreos. Leonardo, como fica as despesas por pelos contratos de compra e venda? Há uma regulação muito importante, que ela está no artigo 490, mas eu já adianto que as partes podem pactuar de forma diversa, né, quanto à compra e venda. Olha o que diz o Código Civil, deixa eu abrir aqui para vocês. O 490, para ficar bem fácil a leitura. Está abrindo aqui. Artigo 490. Ele fala sobre as despesas da tradição, que é essa despesa para entrega da coisa, bem como as despesas com relação ao transferência. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Ok? Então vamos imaginar o imóvel, a elaboração da escritura e o registro dessa escritura, né? Isso aí pode chegar a um montante, sei lá, do valor equivalente a 8, 10% do valor de um imóvel, que é um valor considerável, né? Isso aí corre por conta do comprador, ok? Eu tenho ainda, né, situação com relação ao risco em relação à coisa, né? A coisa perece para o dono, isso aí é uma regra geral do direito. Então, enquanto o objeto, a coisa não foi entregue ao comprador, mesmo que o comprador já tenha efetuado o pagamento, inclusive, o risco dessa coisa é para quem é o dono. Então, eu vendi um veículo, a pessoa já transferiu na minha conta, e eu estou a caminho, né? Estou dirigindo o veículo a caminho da entrega, acontece o acidente e o carro não serve mais para nada. O vendedor vai ficar com prejuízo. Eu tenho algumas restrições dentro do Código Civil, né? A venda de pais, avós, bisavós para filhos, netos e bisnetos, ela, se não for autorizada pelo cônjuge de quem está vendendo e pelos demais descendentes, ela pode ser anulada, então é uma venda passível de anulação. A venda entre os cônjuges, quem é casado, né? Isso aqui vale também para quem vive em união estável entre os companheiros. Eu só posso comprar e vender os bens que estão excluídos fora da comunhão, tá? Os bens que são administrados por tutores, curadores, esses não podem ser comprados por seus administradores, tá bom? Então, muito cuidado com relação a isso. Por melhor que seja o negócio, quem é tutor, curador, não pode comprar o bem, né? Os bens do condomínio, né? Eles guardam uma cláusula especial, digamos assim, de preferência. Então, os condôminos, eles têm preferência na hora da compra dos bens do condomínio, tá bom? Dos bens que forem indivisíveis. Eu tenho também dentro do Código Civil algumas espécies de compra e venda que são consideradas compra e vendas especiais. A compra mediante amostra, a venda a contento, a venda de coisas conjuntas e a venda por corpo ou por medida. O que é cada uma delas, Leonardo? A venda mediante amostra é aquela que a pessoa te apresenta algo que vai ser muito similar,
né, tem que ser similar. Então, eu te apresento, eu te vendo xícaras como essa daqui. A xícara que eu receber, ela tem que guardar, ela deve ter as mesmas características dessa xícara que me foi apresentada. A venda a contenta é aquela que eu te entrego a coisa e digo, olha, usa, experimenta, se você gostar, você fica com ela, se não, você me devolve. Eu tenho a venda por corpus ou por medida, que ela é utilizada para a compra e venda de imóveis, essa venda especial. Então, eu chego e digo, olha, é essa área que eu tenho para te vender, é isso aqui. Ou eu posso chegar e dizer, olha, eu te vendo esse imóvel que mede 100 metros de frente por 300 metros de fundo. Então, são duas formas de vender. E eu tenho ainda a venda de coisas em conjunto. O que é interessante nesse caso? Olha só, eu te vendo computador, mouse, carregador, teclado óptico. Eu estou vendendo em conjunto. Vocês conseguem entender que são coisas separadas. O que eu tenho de interessante com relação a esse regramento? Se uma das coisas apresentar algum problema, eu não posso rejeitar todas elas. Tá bom? Então, apesar de serem vendidas em conjunto, eu analiso os problemas que as coisas podem apresentar a partir disso. Tá? E eu chego, acho que é o nosso último tema, né? Muita coisa, ó. Nosso último tema, eu chego para falar sobre as cláusulas especiais dentro da compra e venda. Então, quais são as cláusulas especiais dentro da compra e venda? Primeiro, é importante que a gente saiba que, por serem cláusulas especiais, eu não posso presumir a existência dessas cláusulas. Se elas não estiverem expressamente inseridas dentro do contrato de compra e venda, eu não tenho possibilidade de pensar que ou de deduzir que essas cláusulas ali existem, né? Ou ali existam. Elas precisam estar expressamente. A retrovenda, que é o caso, a último questionamento que eu fiz nas redes sociais essa semana. Leonardo, o que é a retrovenda? A retrovenda, primeiro, ela só é possível para imóveis, mas eu vendo o imóvel para alguém e já insiro a cláusula de retrovenda dizendo que, caso eu queira, eu que vendi, eu pago o valor que foi pago pelo imóvel, acrescido das despesas, e recompro, né, esse imóvel. Então, é essa cláusula que é possível inserir e independe da vontade do novo proprietário. Ele querendo ou não querendo, por isso, independente da manifestação de vontade, do sentido da manifestação da vontade dele, eu posso comprar o imóvel de novo. Tá? A venda a contento ou sujeita à prova nós já vimos. A preempção ou preferência, né? Eu posso redigir um contrato com alguém e estabelecer que, caso essa pessoa venha a vender novamente essa coisa, ela tem o dever de me oferecer antes de oferecer para outras pessoas. Muita atenção, tá, pessoal? Aqui a preempção ou preferência ela não gera obrigatoriedade de venda. O que acontece se a pessoa não cumprir essa cláusula? A pessoa vai ser, né, responsabilizada, além de eventual multa que deve ser colocada no contrato, eventual perdas e danos ela irá pagar, né, uma indenização para mim. Venda com reserva de domínio. Eu também compartilhei. A pessoa vende o carro, entrega o carro. Acabou. O comprador, a pessoa que comprou, passou a ser dono do carro. Salvo se eu vender com reserva de domínio. O que é uma venda com reserva de domínio? Eu insiro uma cláusula dizendo que, enquanto ela não me pagar tudo que ela me deve, eu continuo sendo o proprietário do bem até que todo o preço seja pago. Um dos casos que nós vamos fazer hoje, inclusive o primeiro é esse, é a venda de um veículo com reserva de domínio, tá bom? Nós vamos fazer esse exercício, vai ser o primeiro caso que nós vamos trabalhar, a elaboração de um contrato de compra e venda com reserva de domínio. E ainda eu tenho, por fim, a venda sobre documentos. No contrato, eu consto
que aquela tradição que deveria ser efetuada, ela se dará com a realização do documento. Isso é muito comum na compra e venda de objetos onde as pessoas estão distantes uma das outras. Imagina alguém em São Paulo, outra pessoa no Rio, e o objeto que está sendo vendido ele está em Belo Horizonte. Então, para evitar que as pessoas se desloquem até Belo Horizonte e façam a tradição da coisa, é que se estabeleceu a venda sobre documentos. As pessoas constam que, com a assinatura, a celebração daquele documento, a tradição, a compra e venda da coisa ocorreu. Beleza? Ai, eu corri tanto aí, mas conseguimos, né? Tivemos esse pequeno probleminha aí no início, mas tá rolando, pessoal. Isso é uma introdução muito básica, muito rápida sobre contratos, sobre contrato de compra e venda, que vai, né, possibilitar que agora na segunda parte a gente consiga elaborar um contrato, redigir um contrato. Como eu disse, eu montei um roteiro que eu vou disponibilizar para vocês depois, para quem estiver participando da aula, eu vou disponibilizar para vocês o roteiro do contrato de compra e venda, para que a gente nunca esqueça do que é necessário que seja contido dentro de um contrato de compra e venda, e vocês vão ver que eu vou utilizar esse roteiro para elaborar o nosso contrato de compra e venda aqui na segunda parte da aula. Beleza, pessoal? Nós vamos começar a segunda parte, eu vou abrir ali uns 5, 10 minutos para dúvidas, então você que tem dúvida, eu já recebi algumas dúvidas, né, por mensagem, quem quiser mandar por mensagem também, eu vou estar respondendo as dúvidas assim que a gente entrar na segunda parte da aula, beleza? Valeu, 5 minutinhos aí, nós já voltamos para continuar falando sobre contratos de compra e venda.